Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma live. Bem-vindos todos que estão chegando. Hoje nós vamos conversar, continuar os nossos estudos, continuar as nossas histórias a respeito dessa força do dinheiro, dessa força sistêmica, dessas dinâmicas, desses movimentos sistêmicos, como esse conhecimento pode ampliar a nossa percepção a respeito desse assunto tão essencial na nossa vida. O dinheiro é um assunto essencial, está entre as nossas necessidades e esse trabalho sistêmico ele nos traz uma outra percepção. Então hoje é essa oportunidade. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando. Na semana passada eu fiz uma live a respeito da força do dinheiro e é um tema amplo que não dá para abordar às vezes em uma live só, em um evento só, em um curso só. São necessários vários movimentos, né, para se falar desse assunto. E hoje, em especial, eu vou focar um pouco mais nesse assunto da herança, nesse assunto dos filhos dependentes financeiramente dos pais, desse assunto de investimento, de valor pessoal, do quanto eu percebo o meu valor, o quanto eu cobro, o quanto eu me coloco. Que bom que você chegou, Michele. Muito bom, todos vocês que estão chegando, a Ítala, a Priscila. E vamos falar também como é olhar, qual é a postura que nos leva a olhar para os destinos de escassez da nossa história, para que a gente possa equilibrar o tripé, que eu digo, do dinheiro, que é em relação à atração do dinheiro, ganhar esse dinheiro, como nos abrir para esse campo de receber esse dinheiro, como é esse campo do reter, do manter, do ter um equilíbrio financeiro, uma boa gestão financeira, e como é ampliar, expandir, multiplicar, investir esse dinheiro, que nesse tripé, né, nós trabalhamos aí essa energia da abundância, da prosperidade. Então, tragam as perguntas, as necessidades de vocês, para que a gente possa ir caminhando juntos. Encaminhe essa live para as pessoas que vocês podem colaborar com esse conteúdo. E vai ser muito interessante, assim, trabalhar. Eu vou já trazer alguns assuntos das perguntas que já circularam. Eu decidi dar sequência nesse assunto, nesse tema, porque na semana passada... eu tô com uma balinha aqui porque a minha garganta tá inflamada. Mas é o seguinte, na semana passada, fiz a live, deixei as caixinhas de perguntas, fiz algumas constelações ligadas a esse tema, né? Uma família me procurou para trabalhar a questão de inventário, de heranças, questões mais jurídicas. E eu tenho trabalhado nas mentorias, nos atendimentos também, com alguns clientes travados nesse assunto, né? Do dinheiro, de como melhorar esse aspecto da vida. E aí dentro dessas perguntas, né, eu fui trabalhando aqui o assunto no Instagram, em algumas caixinhas de perguntas, trazendo algumas respostas, e aí algumas pessoas falaram, mas como que é isso, né? Então, se eu receber uma herança, eu não tô sendo abençoada? Se eu receber uma herança, eu não posso usar para um benefício meu próprio? Então, essa foi uma das perguntas que circulou, que surgiu. Outra pergunta que circulou e surgiu foi que uma pessoa perguntou, né, como que fica essa questão de filhos casados dependerem financeiramente dos pais. Aí eu falei, mas será que esses filhos estão casados mesmo?
Será que esses pais liberaram esses filhos mesmo para ir para a vida? Será que esses filhos estão numa postura adulta? E aí também surgiu esse questionamento: meu filho não casou, minha filha não casou, será que eu ainda não liberei ela ou ele? Eu falei, não é bem assim, né? Então, são algumas pautas. Outra pergunta que me fizeram foi: como é esse investir? Como é esse ganhar e investir o dinheiro? Como que deve ser, né? Então, longe de ser uma consultora financeira, né, eu diria que eu sou uma consultora sistêmica que já venho estudando há anos esse assunto das dinâmicas do dinheiro. Na época que a gente teve o Instituto, né, de Constelações, onde trabalhamos os treinamentos, tinha um braço do Instituto que era o de Negócios e Carreiras comigo e com a Larice, né, a Lari Pedrosa. E a gente trabalhava muito esse assunto nas palestras, nos nossos treinamentos, nas constelações organizacionais de carreira. E observamos muitas dinâmicas interessantes. Então, dentro dessa experiência e na minha vida pessoal também, né? Hoje eu até fiz uma brincadeira aí nos stories, mostrando, né, que quando a gente começa a se abrir para o assunto, algumas coisas interessantes começam a acontecer, né? Então, meu marido veio com um presente e aí ele fez uma brincadeira. Ele falou assim, eu falei, mas presente, né? Ele é do Dia das Mães, antecipado, mas é porque você vai ganhar presente até o Dia das Mães. Falei, nossa, tô muito abundante, né? E dinheiro tem a ver com a força da mãe, né? Então, a força materna, a força da mãe, é uma força de abundância, de prosperidade, de servir, de nutrir, de alimentar. E o dinheiro é esta força também que nos alimenta, que nos nutre, que nos amplia, que nos dá essa percepção e essa sensação de ganhos, de crescimento. Então, quando nós vamos falar dessa força de dinheiro, também nós precisamos de trazer essa força materna para o nosso coração, no sentido de que a mãe possa crescer com a gente, que a mãe possa prosperar com a gente, que a mãe possa, em homenagem à nossa mãe, porque também é da nossa mãe que vem muitas crenças nossas, inclusive as mais difíceis, né? As crenças de escassez, de menos valor, de autoestima, as dificuldades, né? Então, as crenças de medo, de insegurança, também vêm dessa força materna. Então, é onde nós temos que olhar para esse assunto, sentindo e sabendo desta força que circula na nossa vida, para que a gente possa estar na postura e na sintonia certos. Porque os filhos no lugar certo, na postura certa, prosperam. E a prosperidade não é só material, mas ela é uma prosperidade também espiritual. A gente poder ter saúde financeira, saúde espiritual, saúde emocional. E para isso nós precisamos de investir. Então o adulto investe. Investe em conhecimento, investe em desenvolvimento pessoal, investe seu tempo em coisas que possam acrescentar na sua vida, em bons conteúdos, né? Investe em em oportunidades que possam crescer. Então, né, estou aqui só iniciando, fazendo uma introdução do porquê que eu estou trazendo esse tema e porquê que eu decidi continuar, né? Inclusive, sexta-feira vou fazer um workshop presencial aqui em Uberlândia, a partir das 19 horas. Ele é todo de vivências. Já preparei 4 exercícios muito especiais e importantes para a gente trabalhar as dinâmicas ligadas ao dinheiro, à abundância. Então, para que a gente possa aprofundar e realmente abrir os nossos caminhos, abrir novas possibilidades de ganhos, abrir novas possibilidades de a gente aprender a cultivar melhor o nosso dinheiro, respeitar melhor o nosso dinheiro e, consequentemente, esse dinheiro multiplicar, né, se expandir.
Então, bem-vindos e vamos lá para o nosso tema de hoje. Vocês podem colocar as perguntas, como eu disse no início, eu trouxe alguns tópicos para falar com vocês, mas as perguntas direcionam também a live, os comentários, as necessidades de vocês, porque é dentro dessa participação que eu vou percebendo qual assunto que eu vou dar mais foco, né? Então, vamos lá. Então, esse assunto, vou começar pelo assunto principal que está circulando desde a semana passada. A herança pode ser uma bênção? Então, existe, né, algumas frases, alguns conceitos que dizem, né, que a herança não é bem-vinda, que a herança não é uma bênção, e sim que ela pode ser uma maldição na vida das pessoas. Vocês já ouviram isso? Isso faz parte das crenças de vocês? Então, o que acontece? A herança é uma das formas das pessoas receberem dinheiro. Mas a gente aprendeu na live passada que o dinheiro vem pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pelo nosso merecimento. E esse merecimento está atrelado a gente oferecer algo, ao nosso servir. Então, a herança, ela está ligada ao servir de uma outra pessoa, que geralmente é um parente nosso. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um marido. Então, essa é uma esposa. Esta herança, esse dinheiro que vem devido à morte de uma pessoa, ele precisa de ser transformado. A sua energia precisa de ser olhado com um cuidado maior. Então, foi um exemplo que eu trouxe, né, do caso que eu atendi recentemente, né, de uma família que tá nesse momento de inventário e partilhas de bens, e eu perguntei qual é a herança que os pais de vocês deixaram para vocês. Tantas casas, tantos terrenos. Eu falei, não é essa herança. Qual é a herança que os pais de vocês deixaram para vocês? Como eles eram, como pessoas, como profissionais, qual é essa herança de personalidade, de caráter, de valores, de princípios? Eles falaram honestidade, serem trabalhadores, serem religiosos, benevolentes, generosos. Então, esta é a grande herança que vocês receberam dos pais de vocês. Então, olhar para esta herança desta forma é uma bênção. Mas o que acontece muitas vezes? Na partilha de bens, cada um olha para o seu sentimento em relação àquele ente, àquele parente. E muitas vezes, para a sensação do que sente que merece, para a sua autopercepção de merecimento, que pode estar distorcida ou equivocada. Então, assim como nas partilhas de bens, por exemplo, a pensão que pais pagam para filhos, muitas vezes no direito sistêmico eles até falam, né, que as pessoas não brigam pelo aqueles R$100 a mais, as pessoas brigam por causa do sentimento. Então, muitas vezes o que está envolvido nas partilhas de bens, nos inventários e nas heranças são os sentimentos. Então, quando os filhos, os herdeiros, podem olhar para o sentimento que tem em relação a quem partiu e para aquele trabalho, para aquele esforço, para aquela dedicação que a pessoa teve em vida para ganhar e construir aquele patrimônio, e que aquilo veio como um presente, como um benefício, para que os filhos descendentes, aqueles que receberam, possam continuar esse legado de vida, continuar esse crescimento desse patrimônio, a herança se torna uma bênção.
Mas hoje eu até, num atendimento com uma cliente, né, ela brincou comigo, falou, eu vou receber uma herança da minha mãe e vou comprar um carro. Eu falei, você não assistiu minha live de semana passada. Eu falei assim, olha só, às vezes com esse valor que você vai ganhar, 30, 40 mil reais, você compra um carro. O que acontece com esse dinheiro que você usou só para o seu benefício? Só para um luxo seu, um mimo seu, para algo que você tá querendo. Aí o que acontece? Às vezes você compra um carro e ele vai dar problema. E aí ele estoura um pneu, tem algum problema mecânico. E aí o que acontece? Chega lá a conta pra você, 20 mil reais de conserto. Cadê o dinheiro dessa? Foi gasto numa coisa que parece que pra você veio como benefício e depois virou um gasto. Então é um dinheiro que não fica se nós não recebermos ele na postura certa, na postura de crescimento, de expansão. Então, o dinheiro de herança pode sim ser uma bênção. É melhor que ele seja um presente dado em vida. Mas se ele não é possível, isso não tiver acontecido, ele pode sim ser recebido, onde você pode aplicar esse dinheiro a serviço da vida, no seu negócio, no seu trabalho, em algo que você pode servir não só a sua família, mas outras famílias. Então, para essa cliente, mais ou menos, que ela tem por exemplo, que ela tem um comércio, eu indiquei para ela, coloque esse dinheiro no seu comércio, porque o seu comércio dá emprego para as pessoas, o seu comércio oferece produtos para as pessoas, para serviços, e de consequência, o lucro do aumento de rentabilidade do seu comércio é o benefício para você que essa herança te traz, né? E a gente aprender a ser gratos pela origem de onde vem esse dinheiro. Então, o dinheiro está ligado à sua origem. Por isso, quando nós recebemos dinheiro de outras pessoas, nós precisamos de ser grato. Então, quando alguém me paga um serviço, eu preciso ser grata àquela pessoa que está me pagando. Quando alguém recebe um serviço, ser grato. Então, a gratidão é uma das forças que move a força do dinheiro para a expansão, para a abundância. E muitas vezes a gente esquece. Por quê? Porque a gente acha que é obrigação. A gente acha que é natural. A gente acha que a gente não fez mais do que mais do que já devia ter feito. Então não é assim. Essa postura em relação ao dinheiro é o que faz a diferença para esse dinheiro ficar, para esse dinheiro multiplicar, para esse dinheiro crescer. Essa gratidão é que nos leva a essa força da abundância, porque a força da abundância é uma força de reconhecimento, de merecimento, de você se sentir merecedor. Vou ver uma pergunta que tá aqui na caixinha, vamos lá. Eu recebi um seguro de vida 5 anos atrás, gastei tudo e nem sei com que era um valor bom. Isso confirma isso que eu estou contando, né? Que esse dinheiro que vem fácil, que não vem ligado ao nosso esforço, à nossa dedicação, muitas vezes a gente não percebe ele como um benefício. E a gente tende a ir para os nossos prazeres imediatos. Quem vai para os prazeres imediatos é a criança, aquela que ainda não está num nível de maturidade. Dinheiro é assunto para adulto, porque exige planejamento, exige coragem, maturidade, exige estudo, dedicação. E aí, quando ele vem fácil, ele vai fácil também, porque a gente não vê esse valor dele. Outra pergunta: qual o sentimento, postura ideal em relação ao dinheiro, ao receber e investir? Então, eu comecei a live contando para vocês que muito dessa postura de aprender a receber o dinheiro vem também da nossa origem. Então, as pessoas da nossa família receberam dinheiro,
ou passaram necessidades, dificuldades, escassez, perdas. Ou como nós recebemos carinho, afeto, amor, como está a nossa percepção disso. Então essas duas ligações fazem com que a gente molde a nossa forma de lidar com esse receber o dinheiro. Então tem gente que se receber muito dinheiro fica constrangido, ou se receber pouco dinheiro fica com raiva. Então esta forma que a gente sente está ligada à nossa história de vida. O dinheiro, ele tem uma ligação com toda a nossa história de vida, porque o dinheiro é algo espiritual. O dinheiro tem um campo energético. Eu expliquei isso na live anterior. Inclusive, eu já voltei a live para o feed, para que quem ainda não viu possa ver a live 1 e hoje acompanhar a live 2, ok? Combinado? Então tá lá. Então, como esse dinheiro está ligado a origem, a de onde ele veio, a como que ele chegou na nossa vida, é por esse motivo também que ele tem esse valor para nós. Nós é que damos valor a esse dinheiro. Nós é que damos valor ao que nós fazemos. Nós é que damos valor ao que nós recebemos. Mas se nós temos um histórico de sentirmos que recebemos pouco na nossa história de vida, ou se temos muita compaixão com todos aqueles que tiveram dificuldades, dores, que foram lesados de alguma forma, a nossa tendência é seguir esse mesmo padrão, porque temos uma necessidade enorme de pertencimento. E a energia do dinheiro também tem a ver com a energia da sexualidade, do prazer. Então, muitas vezes a forma que lidamos com esse tema na nossa vida também é a forma que lidamos com o dinheiro. Por isso que a gente fala da postura infantil e da postura adulta. A postura infantil é aquela que espera o dinheiro vir. Aí eu já entro no segundo tema, que é os filhos dependentes do dinheiro do pai. É o que espera a mesada, é o que espera que o dinheiro vai cair do céu, o que espera que a situação financeira dele vai melhorar só se ele fazendo as orações dele ou mentalizando positivamente. Mentalizar positivamente é um passo. O segundo passo é a ação. É o que eu vou oferecer para o mundo. O que eu vou oferecer a mais, o que eu vou oferecer de diferente. Então, o dinheiro pede esse movimento da vida, de trabalho, de servir e de retorno. Então, quando eu falo dessa postura infantil e adulta, o que eu estou dizendo? Que quando nós vamos para a vida, nós precisamos de bancar a nossa vida. E bancar a nossa vida significa aprender a lidar com as nossas contas, com as nossas necessidades. Então, indo para o segundo tópico, os filhos dependentes financeiramente dos pais. Os filhos dependentes financeiramente dos pais, mesmo que estejam num casamento de papel passado, já cada um morando na casa separada dos pais, ele ainda está com uma ligação infantil com os pais, ainda está buscando a nutrição nos pais. Quando a gente casa, a nutrição passa a ser na vida, no trabalho e não nos pais. Os pais nos nutriram quando a gente era pequeno, de educação, alimentação, carinho, afeto, ensinamentos. Na vida adulta, essa nutrição se chama trabalho, se chama servir, se chama oferecer um serviço, oferecer a sua habilidade, oferecer os seus talentos, oferecer sua vocação, oferecer sua profissão. Esse é o movimento. Mas onde muitas vezes a gente trava? Às vezes aqui,
que eu acho que eu não tenho talento nenhum, que eu não tenho nada para oferecer. Aqui na autoestima. E às vezes aqui, eu acho que eu não recebi o suficiente dos meus pais, ou meus pais são bons demais, então eu quero continuar perto deles, recebendo deles. E aí a gente não corta o cordão umbilical. E aí ficamos vinculados a todo o histórico deles em relação a esse assunto. Então temos duas dinâmicas muito fortes que permeiam o nosso caminho em relação a esse assunto do dinheiro. Então, se queremos mesmo, né, construir a nossa vida, bancar a nossa vida, começa por isso. Com a gente ir bancando as nossas contas, a gente bancando os nossos desafios, a gente conquistando as coisas pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, porque isso vai gerando mérito. E nessa construção de mérito, a gente vai adquirindo sabedoria, experiência. E nessa construção de sabedoria e experiência, nós vamos recebendo esse benefício que é o dinheiro, que é a prosperidade, que é a abundância. E aí nós temos que ir para o segundo passo, aprender a lidar com esse dinheiro, a manter esse dinheiro na nossa vida. E aí, nesse aprendizado, nós já estamos na escola dos adultos, da faculdade, onde nós precisamos de aprender a mexer com as nossas contas, a nossa planilha, os nossos estudos, gastar de acordo com o que ganhamos. Porque isso tem a ver com esse manter, com essa força da estabilidade, com essa força da educação financeira, do planejamento, da gestão. E muitas vezes temos que abrir mão de algumas coisas que às vezes queríamos muito, mas ainda não é possível. Então isso também é um gesto de humildade, de saber como somos pequenos ainda, mesmo às vezes sendo já adultos. E é onde também a gente se desperta para as pessoas que são autônomas ou que têm negócios, né? Para vender o seu trabalho. E a gente vende aquilo que a gente acredita. E a gente vende, põe valor, preço nas coisas de acordo com a nossa autoestima. De acordo com como nós estamos reconhecendo os investimentos que fizemos na nossa capacitação, nossa expansão. E aí nós vamos aprendendo a trabalhar com esse valor, que não é só o valor das coisas, mas o valor que nós temos. E quando reconhecemos o valor que nós temos, as pessoas também reconhecem, que elas sentem o valor que você está entregando. E aí é natural que elas queiram o seu serviço, o seu trabalho, o seu produto, o que você estiver oferecendo, servindo na vida. Então esse também é um tópico muito importante. Podem ir perguntando, trazendo as necessidades de vocês, para que a gente possa ir caminhando, aprendendo juntos, porque tudo isso é para nossa expansão. Espera aí que eu apertei alguma coisa aqui que apareceu um filtro. Tirei. E dentro dessas dinâmicas todas, eu vou falando, enquanto vocês não perguntam, eu vou falando. Mas fiquem à vontade para perguntar também, ou para trazer os momentos que vocês estão vivendo, passando, para que a gente possa ir aprendendo juntos. O investimento, que foi a pergunta anterior, ele já é a força da expansão. Então, a força da expansão, ela já tem uma força ligada à força paterna. Porque o pai está ligado à força do mundo. A gente aprender a estar no mundo, a gente aprender a caminhar no mundo, a gente aprender a ter coragem, a gente aprender a ter força. Então, o pai nos traz essa força interna, essa força paterna,
para que a gente possa multiplicar aquilo que nós recebemos. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em investimento, tem esses investimentos que nós fazemos em conhecimento, em cursos, em desenvolvimento pessoal, profissional, em bens materiais, mas também tem aquele investimento do dinheiro mesmo, né? Colocar o dinheiro aplicado, e aí é onde a gente lida com riscos, lida com insegurança e lida com questões a longo prazo, porque são coisas que muitas vezes a gente não vai ver o resultado imediato. E aí a gente sai daquele prazer imediato que nós, crianças, aprendemos a vida toda a lidar, né? Nossa, a ter prazer imediato com tudo aquilo que a gente quer e vem buscando. E aí, na hora que entra na esfera do investimento, aí já não é o prazer imediato. Aí é você ter uma visão, um propósito. E aí é necessário força de sustentação, de aprender a caminhar no chão, de pôr os pés firmes no chão. E aí vem essa força paterna. Por isso que pai e mãe estão o tempo todo ligados nesse assunto sistêmico do dinheiro. Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês são as dinâmicas sistêmicas do dinheiro. E aí é onde muitas vezes nós travamos, porque nós não queremos arriscar. E aí o dinheiro parado, ele também se torna um dinheiro morto. Então, o dinheiro, para ser vivo, ele precisa de estar nesse movimento, mas não é em qualquer movimento. Então tem que estar em movimento, então eu vou sair gastando. Não é assim. Ele quer ser gasto com coisas úteis, coisas que crescem a nossa vida. Então, é onde nós precisamos de ir adquirindo essa maturidade, essa sabedoria, olhando para o dinheiro como esse algo espiritual que cresce, que expande. Um dos exercícios que eu vou fazer no workshop, né, na sexta-feira, é a respeito disso. O que eu estou aberto para receber? Eu estou aberto para receber moedas, migalhas? Eu estou aberto para receber um bom dinheiro? Eu estou aberto para receber pouco? E isso tem a ver com esta forma de como a gente se olha, de como a gente está ligado à nossa história ou não. Porque tem questões que da nossa capacidade de cognição, de inteligência, de administração. E tem questões que o buraquinho é mais embaixo, que são as questões sistêmicas. Que é aquilo que a pessoa fala assim: Aline, eu já fiz a minha planilha. Eu já movimentei o dinheiro. Eu já estou trabalhando bem, assim, fazendo tudo que o protocolo do meu trabalho exige, e mesmo assim o dinheiro não vem. O que está acontecendo? Então, muitas vezes tem uma dinâmica oculta aí que está acontecendo, que você não está vendo, que está atrapalhando a sua percepção. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Quando a mãe aparece e oferece dinheiro para pagar algo, a mãe tem uma condição boa. Continue, pode continuar a pergunta. Quando a mãe oferece dinheiro para pagar uma conta do filho. Vamos lá. Eu não gosto, mas pego às vezes. Então, vamos lá. Os pais que sempre... Qual que é a visão e um olhar de um pai? Sempre que ele puder auxiliar os filhos, oferecer algo para os filhos, ele vai fazer isso. Porque é natural dos pais o servir. Os pais estão sempre buscando servir. Oferecer o que tem de melhor para os filhos. Aí é os filhos que precisam de aprender o tanto que eles precisam ainda receber, o tanto que eles já receberam o suficiente. Reconhecer de você: eu já recebi o suficiente.
Por quê? Porque senão, como que nós vamos evoluir dessa criança que tem as suas necessidades imediatas atendidas para o adulto que sabe construir coisas sólidas, coisas perenes, que duram? Então, uma coisa é um pai dar um presente, tem uma condição boa, falar, eu vou dar um apartamento para o meu filho, para minha filha, para eles começarem a vida. Tudo bem. Com que postura você recebe? Achando assim, tem filho que recebe apartamento e fala assim, nossa, mas podia ser em outro bairro. Não gostei da metragem desse apartamento. Agora você pode me ajudar a decorar? Então, qual é a postura? Esse é o primeiro ponto, que o filho recebe esse presente. Segundo, recebeu esse presente dos pais, que é esse benefício, essa facilidade, né, pelos pais terem uma boa condição. Vamos para o segundo nível. Eu preciso agora continuar recebendo mais dos meus pais? Essa mesada? O que eu fiz para receber isso? Porque os filhos recebem dos pais a vida. Quando eles recebem a vida, o alimento, a moradia, a educação, e ainda começa a receber a mesada, porque a mesada ela tem uma função muito importante, que é nos ensinar a educação financeira quando a gente é pequeno. O valor do dinheiro. A gente pequenininha aprender a trabalhar com esse movimento do dinheiro. Então eu vejo que é bem positivo para crianças e jovens. Crianças maiorzinhas, né? Agora, para nós adultos, é um vínculo que nós ficamos amarrados aos nossos pais, sempre nos lembrando assim, parece que você ainda não é capaz de pagar suas contas. Parece que você não cresceu tanto assim. Será que você saiu da casa dos pais mesmo? Então, isso passa uma sensação de que ainda não se recebeu o suficiente dos pais. E outra, tem os pais também que têm uma postura de bancar mesmo a vida inteira do filho. Aí tem até umas frases meio fortes, né, do Bert Hellinger, mas ele diz assim, que o pai que banca a vida toda do filho está matando o filho. Então essa é forte. Eu esperei a live para falar. Por quê? Porque não está deixando o filho ir para a vida. Então, às vezes, o pai fala assim, não, mas tudo que eu queria é que ele saísse de casa, que ele cuidasse da própria vida, que ele crescesse, que ele arrumasse uma pessoa, casasse, tivesse filho, trabalhasse. A postura diz o contrário. Então, muitas vezes, os pais que ficam ainda bancando os filhos adultos estão fazendo isso num movimento de manter aquele filho atendendo a uma falta que eles têm no próprio coração, na própria vida. E essa falta, muitas vezes os pais estão dizendo assim para os filhos, você não é capaz. Então, dizer isso, os filhos acreditam, porque é dos pais que surgem as crenças. É daquilo que os pais demonstram para os filhos que surge a visão de mundo. Então, temos que tomar cuidado com isso. De vez em quando, recebermos um presente, um momento que a gente está precisando. Não tem problema, não é isso. Não é esse o ponto que eu estou dizendo aqui. Mas é esses que tornam os filhos totalmente dependentes deles. Esses que tornam os filhos totalmente dependentes deles. O movimento é de fechar o caminho da vida para o filho. O caminho da vida para o filho é isso, é aprender, vai tropeçar, vai acertar,
hora vai errar, outra hora vai acertar de novo. E os pais podem estar ali apoiando, sim. Mas observem se quando a gente vai, nós adultos, buscarmos dinheiro com os nossos pais, se é para uma necessidade essencial ou se é para uma necessidade mais supérflua. É um exercício para a gente observar. Se for para uma necessidade essencial, um problema de saúde, né, para atender, às vezes, uma questão ligada aos próprios filhos, aos netos, eu vejo que não tem problema nenhum. É só a gente saber receber com gratidão e não nos infantilizar nisso. Agora, se é para as coisas mais supérfluas e levianas da vida, temos que tomar cuidado se realmente estamos na postura adulta em relação à vida e ao dinheiro, porque o dinheiro está ligado à vida. Minha mãe paga todas as contas da minha irmã. Como posso ajudá-las? Olha só. Respeitando o destino delas. Não tem como você fazer nada, porque se você entrar nesse meio, tá sujeito a você entrar no lugar da mãe da mãe. Então, muitas vezes, quando a gente vê um destino adoecido de mãe e filha, na nossa família, o máximo que a gente pode fazer é respeitar. E se curvar diante do destino delas. Porque é um destino pesado. É um destino difícil. Às vezes é um ciclo que a pessoa não consegue ver. E muitas vezes está ligado a essas lealdades ocultas, invisíveis, desses laços do destino lá dos antepassados. Coisas muito antigas. Então nós temos que nos perguntar, vou mexer nisso para quê? É igual emprestar dinheiro para amigo. Emprestar dinheiro para amigo também é uma questão. Vou mexer no problema do outro por quê? Entende? Será que é um vínculo? O dinheiro é um vínculo. O dinheiro fica vinculado. Então, nós temos que prestar bem atenção qual conta nós queremos pagar. É a nossa, as que a gente faz com o nosso trabalho, com as nossas escolhas, com as nossas necessidades, ou queremos pagar as contas dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos irmãos, dos nossos amigos? Qual conta nós queremos pagar? Porque se dermos conta de pagar as nossas, nós já estamos crescendo, nós já estamos adquirindo sabedoria, nós já estamos entrando no fluxo da prosperidade. Agora, quando a gente perde a nossa energia querendo pagar a conta dos outros, a gente fica de costas pro dinheiro. E muitas vezes a gente tá ali com o pezinho na prosperidade, olhando para a escassez. Já vi muito. Eu faço essa dinâmica também nos meus workshops. Qual campo você está? Prosperidade, esforço sem recompensa, escassez. Às vezes a pessoa tá lá, na prosperidade. Pezinho na prosperidade, mas olhando para a escassez. E aí o dinheiro não fica, o dinheiro vaza. Porque ficam portas abertas que precisam ser fechadas. Então a gente cuida das nossas contas, a gente faz as nossas contas crescerem, as contas positivas crescerem, o nosso dinheiro expandir. Para quê? Para que a gente possa fazer um caminho um pouquinho diferente. Porque muitas vezes as pessoas ficam em honra aos antepassados, né? E aí, esse honrar antepassados muitas vezes são conceitos distorcidos de que para honrar a gente precisa de viver naquele mesmo padrão.
no padrão da simplicidade sofrida, no padrão do sacrifício pesado, nos compromissos de como eles não tiveram, por que eu vou ter, por que eu vou querer ter. Então é onde nós precisamos de reconhecer a nossa pequenez. E nesse reconhecimento do nosso tamanho, a gente se dedica. Porque o maior investimento, até coloquei essa frase aí hoje nos stories, o maior investimento que a gente pode fazer é em nós mesmos. Em a gente se liberar, a gente aprender. E para que a gente possa se abrir para essa abundância na vida, nós precisamos ter essa limpeza, esse ajuste dos nossos sentimentos, para que a gente possa encontrar melhores oportunidades. Porque o dinheiro também, ele precisa de um ambiente favorável para que ele possa crescer. Ele precisa de um ambiente fértil. Mais uma vez a força materna. Fértil. Fertilidade. Para que ele possa crescer. Então, nessa fertilidade, essas sementes vão sendo plantadas com o nosso trabalho, com os nossos talentos. E aí ele vai crescendo. Mas será, volto com a pergunta, que você está pronto para receber o dinheiro que está para chegar para você? Será que você se sente merecedor, merecedora? Será que você se sente aberto, confiante, seguro, corajoso, corajosa para receber esse dinheiro e fazer algo de bom com ele? Então, visualizem esse dinheiro chegando para vocês e o que você quer fazer com ele. Onde você quer aplicar o seu dinheiro? Onde você quer investir o seu dinheiro? Qual é o propósito desse dinheiro que está para chegar para você na sua vida? Você está pronta para agradecer ele chegando? Porque mais dinheiro, mais trabalho. Mais dinheiro, mais vida. Então você está disposto a abrir mão dos pensamentos, das ligações com a escassez, em despedir dos sentimentos de vítima, não se sentir vítima diante do dinheiro, nem se sentir orgulhoso, orgulhosa, grande demais perante o dinheiro. Ter esse respeito na alma. Porque às vezes, nas muitas gerações anteriores nossas, o dinheiro agiu somente para a sobrevivência. E não é essa a função principal do dinheiro. O dinheiro é para nos ensinar a viver. Para que a gente possa construir nossos sonhos, construir nossa história, deixar nossa marca no mundo, por aquilo que a gente tem dentro de nós. Nas mentorias, eu trabalho, essa questão dos talentos, das habilidades, das crenças, da força do dinheiro. Para quê? Porque são assuntos ligados à nossa roda da vida. E
Uma pergunta. Quando temos tantos planos, como fazemos para liberar o medo de não ter o suficiente? Precisamos olhar para o nosso propósito. Porque com propósito, a gente se liga à força superior. E é nesta força superior o dinheiro está conectado, a sabedoria. Então, o medo muitas vezes nasceu lá na nossa infância, de alguma dificuldade ou alguma cena, ou algum momento que a gente viu. Então, às vezes a gente viu nossos pais perder dinheiro, ou às vezes a gente viu os nossos pais sofrendo muito para nos sustentar, nos dar uma boa condição, ou nos dar uma condição favorável para a vida. E aí, nessas cenas internas, a gente vê que a gente não pode sonhar muito grande, não. A gente começa a ver que tem um limite. E às vezes a gente fica ali no limite, às vezes até no limite do cartão, no limite das contas, no limite dos sonhos, no limite dos projetos. E aí nós precisamos de olhar para aquela criança interna, para aquelas histórias da nossa infância e dizer, nós adultos, já dizer para aquele passado, já passou. Já passou. Os nossos pais nos deram o suficiente. Nós conseguimos chegar até aqui. Hoje sou um adulto, uma adulta com boas condições. Aí é onde nós precisamos de olhar para os nossos talentos, para as nossas habilidades, para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, para essa força pessoal, para esse poder pessoal que existe dentro de nós. E colocar tudo que a gente tem a serviço da vida, a serviço desse amor pela humanidade, pela nossa história, confiar no que temos para entregar e nos ligarmos nesse propósito. Então, por exemplo, eu tenho um propósito, né, de servir a vida, facilitando, né, os projetos das pessoas, para que as pessoas tirem seus projetos do papel, para que as pessoas possam voltar a sonhar, para que as pessoas possam realizar aquilo que almejam, né, seja no trabalho, seja na família, seja nos relacionamentos, seja na saúde, para que possam expandir a sua força de vida. Por que eu tenho esse propósito? Porque esse é o meu propósito para mim. Esse é o propósito que eu tenho para mim. É o que eu fico buscando na minha vida. Então, quando a gente se liga nesse propósito maior, aí nós temos que fazer esse trabalho de sairmos das memórias difíceis do passado, deixar o que já passou, contar para essa nossa criança que às vezes viu, percebeu, sentiu, que já passou, que hoje existem outros recursos, que hoje nós estamos em outro contexto, e se colocar disponível para o novo, para esse novo capítulo, para esse novo processo, em homenagem a todos aqueles que pararam, que travaram, que não puderam viver os seus sonhos, que não puderam viver seus projetos, que não puderam sentir a abundância da vida. Esse final de semana eu fiquei com um nenenzinho, né, de uma amiga minha, e eu falei, gente, isso aqui é uma vida abundante mesmo, né, ver a vida surgindo, a vida acontecendo. Então a gente rompe os medos, resgatando esta força da nossa história, sabendo que tem muita força, além da dor, além da dificuldade. E aí a gente dá um passo. A gente não precisa dar todos os passos, a gente dá um passo. Aí a gente dá um passo, sente, se ambienta. Por isso que eu não acredito muito nos métodos rápidos, porque os métodos rápidos fazem você dar salto. E os saltos quânticos, eles muitas vezes, no meio do salto, você perde o processo.
E encarar o processo é muito importante. Outra pergunta. Quando a herança é um valor muito alto, como utilizar esse dinheiro para que seja bênção? Olha só, muitas alternativas, né? É igual às grandes empresas, gente. As grandes empresas, a maioria, na hora que vocês estudarem a fundo a história delas, elas têm ou auxiliam alguma ONG, ou tem algum projeto filantrópico, beneficente, ou algum programa interno para os funcionários ou para a sociedade. Então, a gente precisa de olhar para as causas que estão sendo necessárias. Então, quando vem um valor muito alto, é importante investir em um negócio que vá beneficiar muitas vidas. Então, por exemplo, né, você que tem um projeto de crianças, que eu sei, né, se você investe um valor nesse seu projeto, já está beneficiando muitas vidas. Muitas vidas, porque você está usando o dinheiro que veio de uma herança, do trabalho de muitos antepassados seus, que às vezes veio com muito peleja e sofrimento, para um projeto, por exemplo, esse de crianças, que está ali trabalhando a essência da vida, a base da vida, a construção de vidas emocionais, espirituais, diferentes, a esperança da humanidade. Então, esse é um caminho. Então, como eu disse, as empresas, algumas pegam uma parte desse lucro e que ganham, ou desse valor que vem de herança, e projetam em ações sociais, mas pode ser desse jeito também, em negócios, nos seus próprios projetos, mas de forma que beneficie ou trazendo vida, ou trazendo trabalho, ou trazendo expansão, ou trazendo oportunidades de produtos para as pessoas. Tudo isso é beneficiar a vida. Tudo aquilo que ajuda a construir, tudo aquilo que ajuda a multiplicar. Então, o olhar precisa ser com gratidão para quem deixou, e com esse olhar para esse propósito de vida, de servir, de expandir. Não pode ser um dinheiro que pare, que fique parado. Porque muitas vezes as discórdias familiares estão olhando só para o seu sentimento de mereço ou não mereço, o seu próprio sentimento. E às vezes estão olhando só para o dinheiro papel, moeda. Só para o enriquecimento pessoal. E esse dinheiro precisa de ser um enriquecimento mais global. Então, dei o exemplo do seu projeto. Mas podem continuar perguntando. O tempo passa, já estamos com 1 hora de live. Mas realmente fluiu muito bem esse assunto. Então, vou dar mais uns minutinhos aí. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, contar alguma experiência. Enquanto isso, vou falando do nosso workshop de sexta-feira, a partir das 19 horas, lá no Espaço Hábitat, aqui em Uberlândia, teremos um workshop. Eu alterei o tema, então o tema do amor que nos faz bem, ele tá no meu radar, mas ele vai acontecer nos próximos meses, porque eu senti nesse mês de abril, tem esse simbolismo do abrir e venda as necessidades das pessoas, pelo menos as que eu estou atendendo, acompanhando, que essa força do dinheiro, ela tá muito ligada ao tema do rompimento de padrões familiares, nesse assunto do dinheiro, da prosperidade, da abundância, onde a gente mais tem travas, onde mais a gente está vinculado a essas histórias ancestrais, a essas repetições de padrões, e é onde a gente mais precisa também de aprender
a olhar de forma mais ampla, de olhar de uma forma mais espiritualizada, de olhar de uma forma mais respeitosa e amorosa, para quebrarmos as amarras que temos, rompermos, estarmos mais livres para lidar com o dinheiro com sabedoria. Então, teremos o workshop desse tema, a força sistêmica do dinheiro e da abundância. Então, eu já preparei 4 exercícios, que hoje foi um dia, assim, de muita inspiração desse tema. Eu acordei sentindo isso, estou fazendo isso de coração mesmo. Sentindo, assim, que pode beneficiar a vida de muitos, esse trabalho. E que eu vou continuar falando desse assunto a semana toda aqui. Para todos que sentirem, que precisarem desse tema, para que realmente assim a gente possa ter novas oportunidades, né? Novas oportunidades de servir a vida, de se curvar diante das situações difíceis que já passamos ou que os nossos antepassados passaram, porque às vezes a gente tem que se curvar diante das situações que nós passamos. Às vezes somos nós que às vezes tivemos alguma situação difícil e a gente precisa de falar, passou. Não vou ficar mais preso naquele sofrimento, não vou ficar mais preso naquela peleja. Eu não sou vítima da minha própria história. Eu sou uma construtora de um novo caminho, com bênção, com leveza e com propósito. Então, vamos trabalhar, atrair, reter, multiplicar, esse sentimento de merecimento, da abundância, esse reconhecer o que já passou, né? Esse auto-perdão, essa reconciliação com essa força do dinheiro e nos abrir para o que nós estamos prontos para receber, qual campo que nós estamos, se tivermos em algum momento herança para receber, trabalhar essa postura para receber como uma bênção, né? Então, se for dinheiro de outras fontes também, mas que a gente tenha essa força do trabalho, dos nossos talentos, do nosso valor, para que a gente possa passar esse valor para as pessoas e as pessoas possam reconhecer esse valor, dar o nosso devido valor, que começa por nós, acreditar nos nossos projetos, investir nos nossos projetos. Agora não adianta nada eu querer uma vida diferente e não querer investir. Ah, não vou nesse workshop que tá muito caro. Ah, não posso a live essa hora, então não vou assistir hora nenhuma. Assim não dá. Essa é a postura da criança esperando a mesada. E a mesada, gente, é só até quando a gente é pequenininho. Porque até programa de jovem aprendiz hoje em dia já tem, né? Que podem começar a trabalhar ali com 13, 14 anos, já começar a ter o seu dinheiro, aprender alguma profissão, aprender algum exercício na vida. Olha que bênção! Quantas oportunidades a vida nos oferece para crescermos, para expandirmos. Então, que a gente possa aproveitar. Então, é isso que eu desejo para vocês. Agradeço a todos que estiveram nessa live, que estão acompanhando as lives, né, todos esses dias. Eu deixei disponível de novo a live de repetição de padrão e a live da força do dinheiro da semana passada. Essa live também vai ficar disponível essa semana. Ela vai ficar essa semana, tá? Até sexta-feira. Quem quiser mais informações do workshop, me procure. Quem quiser informações a respeito da carteirinha de fidelidade, me procure. Ela ainda está aberta para novos filiados, né? Quem tiver perguntas, deixe lá na caixinha de perguntas. Ela tá aberta a caixinha, eu coloquei agora à tarde para que a gente possa continuar conversando. Mandem, compartilhe essa live com mais pessoas. Deixem seus comentários, está me ajudando muito no engajamento do Instagram e também no direcionamento do meu trabalho, nos meus conteúdos. Então, sou muito grata mesmo por vocês estarem aqui e contem comigo. Semana que vem estaremos de novo aqui com mais live. E aí, sexta-feira tem um workshop presencial aqui em Uberlândia. Aguardo vocês.
Grata a todos. Boa noite. Quem chegou no final, daqui a pouco eu já disponibilizo a live lá para vocês assistirem ela completa. Aguardo os feedbacks de vocês. Grande abraço em todos. Boa noite.